Viu aí? Abriu. Abriu. Então, assim, veja, essa história do casamento, como eu estava falando, né? Tem gente que não dá conta, não, né? Porque chega lá, daí tem o marido, mas você não fez isso, fez aquilo. E as pessoas ficam nesse dilema, ele quer assim, eu quero assado, não sei como fazer. Oi, vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Estão vendo também? Aqui a tela? Estão vendo a tela aí para mim? Sim, tá tudo ok aqui. Tá, maravilha. E um terceiro ponto é filhos, né? Quando tem o nascimento de filhos, nascimento de crianças, né? Ter filhos, é um outro ponto que as pessoas, elas sentem ali de perto, né? A responsabilidade, né? Tanto que ainda hoje eu estava atendendo uma cliente, chegou até mim por conta da compulsão alimentar e ela teve depressão pós-parto. E a gente estava falando exatamente hoje na sessão, né? E ela falou assim, é exatamente isso. Quando a minha filha nasceu, eu senti ali que a minha vida ia mudar tanto, que seria uma coisa para sempre, e que aquilo ia ser aquilo, né? A criança iria cercear muito a minha liberdade. E que responsabilidade que eu estava tendo nas mãos, né? A responsabilidade de cuidar do filho para sempre, né? E o quanto muitas vezes eu iria ter que deixar de fazer coisas por conta da criança. E são momentos, pessoal, que as pessoas ganham peso, são momentos que as pessoas começam a comer mais. Nesses três pontos em especial, né? Assim, são aspectos bem claros, momentos bem definidos, quando começa a trabalhar, casamento e maternidade. Que é onde eu digo que papai e mamãe não entra, né? No trabalho vai você, não entra pai e mãe lá para falar, meu filho fez certo, meu filho fez errado. Não. Casamento é a mesma coisa. E a maternidade, idem, né? O Peter Pan, a pessoa que tem essa idade emocional infanto-juvenil, isto é, uma idade emocional que não está congruente com a idade cronológica, são pessoas que elas, quando tem a liberdade, né, muitas vezes não tem o limite, né, não consegue estabelecer limite. Ou essa responsabilidade também, em alguns contextos, acham que a responsabilidade é controle, né? E veja, quando a gente fala da alimentação, os meus clientes falam, Cíntia, eu não consigo me controlar na hora de comer. Eu falo, mas não é controle que você precisa, até porque o cérebro nosso detesta controle. Né? Você precisa de responsabilidade. Talvez é ser responsável ali nas suas escolhas. Ter uma alimentação mais consciente. Né? Não é controle. Né? Eu brinco, eu costumo dizer assim, olha, digamos que o seu marido, se ele dissesse assim numa roda de amigos, mas eu controlo tão bem a minha mulher, eu controlo ela como ninguém. A pessoa fica olhando para mim com os olhos arregalados, né? Então, você não ia gostar. Agora, se o seu marido disser numa roda de amigos, eu me relaciono tão bem com a minha esposa, né? Eu falei, veja, a gente está construindo aqui uma relação adequada com a comida, uma relação bacana com a comida. E não é uma relação de controle. Você pode comer o que você quiser. O que engorda é a quantidade e a frequência. Não é o que. Não tem alimento que engorda. O que tem é alguém que está comendo de uma forma compulsiva. Tem alguém que talvez tem que ter a responsabilidade pelo que está comendo, né? Então, assim, o Peter Pan, ele tem muito essa dificuldade, até mesmo de perceber a autorresponsabilidade dele. Né? Então, é aquela pessoa que é a vítima, né? É o coitadinho, é a vítima. Né? Ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele justifica demais. E um grande ponto a ser trabalhado, e eu procuro desenvolver isso nos meus atendimentos, é trabalhar essa autorresponsabilidade. Né? A gente precisa estar no presente, a gente precisa estar pisando no chão para ser responsável pelas escolhas que eu faço na vida.
Isso é muito importante, né? Lembra que eu falei que tem a questão da imaginação, né? Muita fantasia, muita imaginação, muita ilusão e falta pezinho no chão. E as pessoas vão comer, gente, porque comer é uma maneira de continuar com o pezinho, sabe, em qualquer outro lugar, menos no chão, né? Então, assim, melhorar a relação com a comida perpassa, sobretudo, em melhorar a relação consigo mesmo. Eu costumo dizer que uma relação com a comida que não está adequada só é o reflexo de outras relações que não estão adequadas. A relação consigo mesmo, a relação com as pessoas, as relações com as situações de vida, né? Mas, sobretudo, a relação consigo mesmo. Eu preciso me perceber que eu cresci. Puxa, tenho 45 anos e não 10 anos. Então, quando eu trabalho isso nos atendimentos, as pessoas elas dão risada, né? Porque elas falam assim, nossa, meu marido fala que eu faço birra. O meu marido, a minha esposa fala que eu pareço criança, né? Então, elas começam a perceber que no dia a dia elas até escutam mesmo comentários, né, de pessoas que falam, olha, você parece criança, você está se comportando como criança. Tem um outro perfil que vale a gente considerar, o compulsivo, aquele que come, o vício pela comida, tem um perfil que é muito clássico, que são aquelas pessoas que são muito rígidas, controladoras, perfeccionistas, né? Tem que ser do jeito delas, né? Então, tem um pouco aqui do Peter Pan, né? Ó, tem que ser de acordo com como eu imaginei. Eu tenho uma fantasia, tem que ser assim. São pessoas que têm muita dificuldade com a falha, né? Elas não se permitem falhar, elas têm que ser perfeitas. São pouco flexíveis, né? Então elas são muito controladoras com elas são pessoas que querem controlar os outros, controlar situações. E repito, a gente não consegue controlar nada. Controle é uma palavra que a nossa mente não digere, né? Controle não funciona, né? No lugar do controle, eu sempre gosto de colocar a palavra relacionamento. Não é controlar o que eu como, mas eu me relacionar melhor com a comida, né? Tudo aquilo que a gente resiste, de alguma forma, persiste, né? Quando eu controlo algo, pode ser que eu esteja resistindo a uma realidade que está posta, né? A realidade não tem essa agrada ou desagrada, é o que é. O sofrimento está na fantasia, o sofrimento está quando a gente imagina uma coisa que deveria ser e não foi, quando a minha expectativa não é atendida. Mas se eu estiver com o pezinho no chão, talvez eu não vou sofrer como eu sofro na minha cabeça, na minha fantasia, né? Tem um outro perfil, que é esse daqui, ó, que são as pessoas que precisam de aprovação. Então, é aquela pessoa que talvez vocês conheçam, tem uma enorme dificuldade para falar não usa a boca para falar não, mas usa a boca para comer. Então, não coloca para fora, coloca para dentro. Ela fala muito sim para as pessoas quando elas querem, no fundo, falar não. Então, elas falam não para elas. E se eu falo não para mim, eu estou passando por cima de mim. Vai ficar um desconforto, vai ficar um incômodo. O que eu faço com o meu incômodo? Eu vou comer para anestesiar, para entorpecer essa realidade que está difícil. Falta talvez um pouco de maturidade, jogo de cintura, para que eu possa me posicionar. Eu trabalho sempre nos meus atendimentos a importância do posicionamento, né? Eu me posicionar, eu expressar, eu saber me colocar. Todo mundo tem o seu lugar ao mundo, né? E a pessoa que padece com a compulsão alimentar, como ela tem essa necessidade de aprovação, ela tem uma necessidade de agradar sempre, muitas vezes ela tem para si, mas se eu disser não, a pessoa vai ficar magoada, não vai gostar de mim, né? Nessa hora, ela ultrapassa os próprios limites. Ela vai aceitando um monte de coisas que às vezes ela não quer, que não faz sentido, e isso sobrecarrega. Sobrecarregar, a gente pode pensar que é um peso.
Esse peso se reflete no corpo. Por incrível que pareça, quando a pessoa aprende a falar não, a vida fica mais leve. Uma vida mais leve, fica mais fácil para a gente pensar no emagrecimento físico, né? Vida leve, corpo magro, tá? Quem tem necessidade de aprovação, quem tem essa necessidade de ser muito querido, acaba tendo uma baixa validação da sua vontade. Não dá muito valor para o que quer. Passa muito por cima de si. Qual que é a sua essência? Né? Nem se conhece. Né? Satisfaz o marido, a mãe, o chefe, a sociedade, né? Segue padrões que são colocados aí, mas não para perguntar exatamente o que quer para si. Né? E vai engolindo a sua própria vontade. A comida, né? A comida é uma falsa liberdade, como eu disse, né? Então, a hora que a pessoa come, muitas vezes, ela está se sentindo livre. E, às vezes, ela se sente livre porque ela está tão aprisionada na vida dela, uma pessoa que não consegue falar não, por exemplo, uma pessoa que está aprisionada, né? Então, ela, na hora da comida, é o momento dela, né? É uma falsa liberdade. A compulsão alimentar, eu faço a seguinte analogia. Sabe aquele presidiário? Ele está numa cela de 3 metros por 3 metros. Ele está dentro de uma penitenciária. Só que dentro da cela dele, ele se acha o cara mais livre. Ele é livre para fazer abdominal, para ler a Bíblia, para fazer a leitura dele, para dormir. Só que, minha gente, ele está dentro da prisão. Então, a compulsão alimentar, eu faço um paralelo com essa analogia. A hora que você está comendo, é uma falsa liberdade. É equivalente você estar dentro de uma penitenciária, mas você está se sentindo livre pra caramba na hora da comilança. Só que depois você olha e você fala, putz, eu tô com uma bola de ferro nos pés que me leva para a geladeira. É uma falsa liberdade. É a droga, né? Então, assim, neuroquimicamente falando, as conexões neurais que são estabelecidas, o caminho neural dentro do nosso cérebro não difere daquele viciado em crack, em cocaína, não difere. O açúcar ele tem uma capacidade viciante muito, muito, muito maior que a própria cocaína. Então, o vício por comida, ele se equipara, ele se equivale, é um dependente químico mesmo, gente, sabe? Cocaína, crack, outras drogas sintéticas. Então, é comum eu escutar, né? É a minha droga, né? É importante a pessoa ter essa ideia, né? Desse impulso que vem, né? Traz uma sensação de prazer imediato e depois se joga para o limbo. Aí a pessoa precisa comer mais, né? Quem acaba desenvolvendo o transtorno da compulsão alimentar são pessoas que carregam um histórico de dietas restritivas. É muito comum falarem que desde muito jovem, às vezes por 2, 3 quilos, começaram a fazer aquelas dietas malucas, altamente restritivas, e acabam, enfim, desaprendendo a comer. Fica naquela dificuldade, o que eu faço com a minha liberdade? Eu não sei o que comer, desaprende a comer, né? Qual a minha responsabilidade? Eu não sei o que eu como. A gente volta para os 2 pontos, liberdade com responsabilidade. Eu tenho uma cliente que está comigo agora em processo, do Rio de Janeiro também, aí, capital, e ela entrou num desses programas malucos que estão aí aos montes na sociedade, 600 calorias por dia. Ela emagreceu 23 quilos, eu acho que em 2 meses ou 3. E quando ela chegou até mim porque faltava 8 quilos do que ela desejava emagrecer, emagreceu 23, faltava 8. Só que ela tinha acabado com o programinha dela que ela comprou e pagou muito caro, por sinal, e ela estava morrendo de medo de comida. Morrendo de medo de comida, porque ela ficou comendo aí por 3 meses, 2, 3 meses, 600 calorias por dia. E o que ela ia fazer com a liberdade dela? E a vontade? É
claro que daí, quando ela chegou até mim, eu falei, bom, você já está preparada para o que vem, né? Compulsão alimentar, vamos abrir portas para ela, porque é isso que vem, né? Mas sim, já estava comendo. E ela engordou. O que ela emagreceu, ela já engordou tudo, né? E no primeiro encontro eu já falei, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Olha só a restrição, né? Olha o sofrimento que você se colocou, né? Veja, não tem como. Então, as dietas restritivas são sim o calcanhar de Aquiles da compulsão alimentar. Pessoas que têm histórico de dieta restritiva têm grandes chances de desencadear episódios de descontrole com a comida, tá? A reeducação alimentar é um grande caminho, né? Como que você come, né? Como se come, né? Você come vendo televisão, você come rápido, você come no celular, você presta atenção no que está no prato, como que é este comer consciente? Então, a pessoa precisa reaprender a comer, né? Ela precisa melhorar a relação com a comida, às vezes é perder o medo da comida, né? Enfim, aqui também é um ponto que tem muito a ser dito, né? Todos esses pontos têm muito a ser dito, eu estou correndo aqui, vocês devem estar anotando, para entregar pelo menos o que eu achei que fosse bacana para esse nosso encontro. E a gente não pode descartar também, pessoal, que a compulsão alimentar, esse descontrole com a comida que pode chegar para vocês no consultório, pode ser uma comorbidade, né? Pessoas com depressão, elas podem desenvolver compulsão alimentar. A bipolaridade, agora mesmo, antes de entrar aqui com vocês, eu estava atendendo uma cliente que chegou até mim por conta da compulsão alimentar. Fui atendendo, eu falei, opa, tem alguma coisa a mais aí. Ela vinha, né, com histórico de depressão, sendo tratado, acompanhamento psiquiátrico há 3 meses, mas não está com uma cara de depressão. Na minha cabeça, tem cara de bipolaridade. Encaminhei para um psiquiatra aqui em São Paulo, que é meu parceiro, a gente trabalhou juntos, e bingo, né? Compulsão, bipolaridade. Então, a gente trata a bipolaridade e aí esse sintoma da compulsão, ele desaparece. Então, quando chega uma pessoa com compulsão, vale a pena olhar se não é uma bipolaridade, se não tem uma depressão, se não tem um transtorno de ansiedade generalizado. Às vezes tem toque, né? Às vezes as pessoas chegam com histórico de pânico, né? Tudo associado aqui com a tal ansiedade. Mas a gente precisa olhar, sim, de uma maneira mais ampla e integral esse indivíduo, né? A compulsão, porque reflete no corpo, né? Então tem um peso, a pessoa vai engordando, tem um mal-estar, as roupas não servem, e aí, putz, o que eu faço? E procura ajuda nessa hora. Mas é delicado, gente, é sutil, é complexo, mas levem dessa minha contribuição que a gente precisa olhar nos olhos dessa pessoa que está diante de nós. É muito mais olhar nos olhos e escutar essa pessoa porque ela come quando come, do que unicamente já pegar ali e traçar um cardápio para ela emagrecer, né? Tem uma vida que está pesada e essa vida pesada traz como consequência um corpo que está pesado. Tá bem? Ok, Roberta. Ok, obrigada, Cíntia. Aí tá no seu horário limite. Corri, né? Não, mas Corri. dentro do que a gente combinou, tá tudo certo. Peço desculpas aí pelo contratempo de ter caído e voltado. Mas aí já fica aberto o convite, né? Que aí acho que fica uma segunda parte para, se você puder também, dentro da sua agenda, Claro. para aí ficar fazendo perguntas, tirarem dúvidas, depois a gente vê a melhor data, se você puder. Tá. Eu acho que a gente até pode fazer assim. A gente só acerta eu e você depois direitinho uma data, mas você vê, né, com o pessoal que está aqui, com quem talvez vai escutar a gravação depois. No próximo encontro eu venho aberta para tirar dúvidas, para que a gente possa continuar esse bate-papo. Vai ser uma satisfação para mim, vai ser um enorme prazer. Reforço aqui o meu agradecimento a você. A ideia é contribuir, sim, para que esse mundo fique mais leve, como a gente sempre pensa.
E aí o pessoal traz perguntas, tragam suas dúvidas e a gente faz um bate-papo, né? Então, assim, a gente pode deixar meio que isso já combinado aqui, meio amarrado, para que eu possa escutá-los também, conhecê-los e a gente pensar um pouquinho mais sobre tudo isso. E até trazer um pouco mais de outros elementos, né? Como eu disse, é quase é muito difícil falar de compulsão alimentar em uma hora, porque é um assunto tão denso, tem tantos detalhes, tem uma complexidade, mas eu procurei, dentro da minha cabeça, buscar pontos elementares para pelo menos nortear um bate-papo inicial, sabe? E trazer muito essa perspectiva, né, pessoal, da clínica mesmo, né, do psicológico, né, essa coisa que quem come quando come, né? Essa relação que é estabelecida com a comida, que muitas vezes é uma relação de não percepção, de um sujeito que não se percebe. Tá bom? Verdade. Então, obrigada, Cíntia. Depois a gente marca que o pessoal tá falando que é amor, né? Você é maravilhosa, sim. Cíntia. Obrigada pelo carinho. As dúvidas, a gente vê um melhor dia para você e com certeza a gente consegue adequar aqui o cronograma, o calendário. Legal, gente, legal. E me sigam lá no Instagram Cíntia Seabra, YouTube Cíntia Seabra. Se quiser entrar no meu site também, cinciaseabra.com.br, vai ser um enorme prazer. E eu conto com vocês, né, nessa corrente do bem, de deixar esse mundo mais leve. O mundo está precisando de gente que olha nos olhos, que presta atenção. Vamos deixar a nossa marquinha aqui para contribuir com as pessoas que chegarem até nós. Tá bom? Grande abraço a todos vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. 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 Karen, a Cíntia vai sair, eu pedi para Karen, né? Então, como ela já deixou aberto, né? Vou depois ver um dia com ela para a gente fazer, né? Segunda parte. Acredito que vocês gostaram, foi de grande contribuição, bem esclarecedora, né? Ela foi trazendo alguns casos dela. E aí eu queria ouvir vocês, né? Nesse momento, se valeu a pena, valeu estar aqui. Não consegui trazer ela esse ano para o evento por causa do financeiro, mas já fica a grande vontade de trazer ela para o presencial, né, de arcar com as despesas, assim, e passar mesmo uma tarde, fazer um workshop, né, como ela falou, muito difícil, 1 hora falar de compulsão alimentar. Eu acho que ela tem uma grande contribuição porque ela tem essa experiência da clínica, né, da prática. E aí eu queria ouvir um pouquinho vocês, né? Valeu a pena, valeu estar aqui. Ai, professora, achei maravilhoso. Ela é maravilhosa, gente. É muito bom, assim, né, escutar também de um psicólogo, porque a gente fala muito de comportamental, mas, assim, com um olhar mais nutricional, né? Nutricionista. E quando a gente escuta uma psicóloga falando, é sensacional, assim, né? Fala com propriedade, entende mais, claro, a área da psicologia. E, pô, muito bom. Achei sensacional. Eu queria ficar escutando ela a noite toda, porque ela fala de uma forma assim convidativa também. Achei sensacional. Amei, de verdade. Muito bom. Então, a intenção é essa, trazer profissionais experientes para abrir o nosso leque, né? Nossa mente para coisas que muitas vezes estão lá no nosso inconsciente, subconsciente, né? E muitas vezes a gente não está enxergando, né? Sim, muito bom. Gostei bastante. Ai, que bom. Amor esse estilo de aula, que bom, viu? Então, eu amei. Muito legal. Tentativas. Falei que essa disciplina é isso. Verdade. E aí eu consigo É muito dinâmico, muito legal mesmo. trazer pessoas que estão fora, né, do Rio, que são de outros lugares, para contribuir. Tem um fator limitante, né? Tempo, espaço, financeiro, tudo isso. Verdade. Legal, a Letícia falou que está no momento no ônibus e não perdeu a aula. Bom, ouvindo, né? E alguém mais quer falar? Eu falo rapidinho. Eu achei muito bom essa parte de que ela deu pra gente, assim, né? Caracterizou uma pessoa com compulsão, né? Eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha... Isso me ajudou também, né? Mas, assim, eu nunca tinha pensado
uma pessoa com compulsão, ela tem tudo isso, né? Pode ser essa que ela tinha falado do Peter Pan, pode ser... Nossa, gente, eu achei sensacional essa parte. Eu anotei tudo que ela foi falando, porque eu fiquei refletindo depois, realmente. As pessoas que têm, né, a compulsão alimentar, tem, às vezes, algo que precisa ser resolvido, e às vezes não é só a comida mesmo. E aí eu achei muito interessante ela trazer isso, eu nunca tinha pensado nisso, por incrível que pareça. Eu sabia que tem sempre um problema, mas eu não sabia que poderia ser esses que ela disse aqui, né? Esse que ela citou, né? Eu achei muito legal. Muito bom. E quando ela falou que a moça estava com frio e achava que era fome, né? Queria comer, e eu me lembrei de mim, quando eu sinto frio, eu logo quero um café para me aquecer. Mas, na verdade, eu preciso de um casaco, né? Então, começou. Mas eu vou pro café, engraçado, né? Caiu essa ficha. Então, pra gente verificar, né? Muito interessante, né? Como algumas pessoas estão com calor, assim, o que elas procuram logo? Um sorvete para refrescar, né? E muitas vezes, não, elas estão precisando mesmo um vento e tal. Como tudo termina em comida, né? Então, é bem interessante, né? Legal, eu mereço comer. Muito bem, eu também, eu me lembrei quando eu era gestora. Às vezes eu chegava de um dia punk no trabalho. Eu mereço um docinho, que hoje meu dia foi assim, 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 assim. Não, verdade. E às vezes estudante, eu mereço um chocolate também, vai ter prova, essa prova foi cansativa, né? Então fico muito feliz de vocês terem gostado. Então já fica aí, eu vou ver com ela uma segunda data, que aí fica pra gente fazer tipo um debate, uma discussão, e ela acrescenta mais. Vou ver o melhor dia para ela que ela esteja livre, né? E aí eu sei que terça para ela é um dia ruim, porque ela atende até tarde. E aí a gente marca, tá? Como ela permite gravar, quem não puder estar no momento, depois eu disponibilizo o link para vocês assistirem. E é isso. Mais alguém quer compartilhar, quer falar alguma coisa? Eu vi que a Chayane já marcou lá no Instagram, né? Obrigada. Marquei mesmo. Eu amei demais. Nossa, foi muito bom. Então, estamos conseguindo, né, atingir o objetivo. Quem perdeu a aula, gente? Estava nesse momento no ônibus e não perdeu a aula. Muito bom. Essa do eu mereço pós-prova, eu me identifiquei. Eu acredito que... E aí depois vocês vão falar no final da disciplina. Eu acredito que é uma disciplina que está mexendo muito com vocês. Na verdade, está sendo uma auto-aplicação, né? Essa também era a intenção da gente se transformar para depois transformar os outros, tá? Legal, foi muito proveitoso, muito bom. Então, era essa a intenção. Mais alguém quer falar ou a gente pode encerrar? Tá aberto aí, o momento é agora. É bom que eu vi que tá todo mundo antenado, né? Muito bem, prestar atenção, né? Alta aplicação total, isso aí. Estão escutando o CD? Se identificaram? Eu até gravei o CD, Roberta, de tão bom que eu achei. Gravei no meu celular, porque eu não sei... Não sabe gravar? Aí eu Não peguei... grava, não? Eu sei que tem Eu não sei. Eu não sou muito da tecnologia. Eu também não sou. Mental. Eu ainda não escutei, não, tá com minha dupla, mas eu tô doida pra escutar, pra ter esse momento. Então, essa metodologia eu aprendi na pós que eu fiz de trabalhar com esses CDs de treinamentos mentais. Bem interessante. Então, eles dão uma palestra. Achei muito legal. E depois tem um exercício no final. Ele é muito legal, esse CD. Eu gravei. Depois, se alguém quiser esse aqui também, porque como eu gravei no celular, fica mais fácil também de mandar, entendeu? Eu gravei no celular, daí porque minha irmã ficou curiosa pra poder ouvir, e ela não ia poder ouvir antes de eu entregar, né? Pra dupla. Muito bem. Então, beleza. Então, eu vou marcar com ela, tá? Já passo para vocês. Aproveitem a aula. Depois eu vou mandar a gravação, vou fazer aqui. Vou botar num canal que eu tenho no YouTube. E aí, vejam lá, ela fala da síndrome do Peter Pan. Ela tem um vídeo que fala sobre isso. Ela tem um vídeo que fala sobre a síndrome da boazinha. Foi com ela que eu aprendi os sabotadores do emagrecimento da saúde, que eu comento no curso de coaching, tá? Então, ela mudou muito também a minha visão quando eu fiz o treinamento com ela. E a formação, né, em coaching de emagrecimento com ela, só que ela não dá, eu fui da última turma. Depois eu fiz um evento presencial com ela, e aí eu falei, não, o meu sonho ainda, a minha meta é trazê-la aqui.
Então, de repente, fica para o ano que vem, tá? Trazê-la aqui para a gente fazer um workshop mesmo, né? E ela está aberta, ela gosta, ela já trabalhou com pesquisa da USP, mas por ela amar a clínica, o relacionamento com o cliente, ela largou, né, a pesquisa para fazer o que ela amava, o atendimento clínico, como ela falou, tá? Então, é isso. Muito obrigada. Então, terça-feira que vem vocês estão livres para fazerem o trabalho, terminarem de escutar o CD, outras coisas que vocês estão aí ainda para fazer. E a gente tem a próxima aula dia 24. Tá bom? Beleza? Tá bom. Aqui, tu tem que mandar pra gente. Lembra que você pediu pra gente assistir um vídeo no YouTube? Você lembra? Foi, Eu não achei esse poder vídeo. da Depois você. vulnerabilidade, não é isso? Isso, depois você manda o link, porque eu não achei o que você pediu. Eu achei outros, mas o que você pediu eu não achei. Vê se você Será tem que um link. tiraram? Tá, vou ver. E te mando. E tô terminando de fazer a pasta. Na verdade, a pasta já está pronta. Falta só a aula da professora Ainá de ontem. Para eu mandar para vocês, tá? O link para vocês acessarem. Tá bom. Roberta, Oi. esse vídeo não foi o mesmo que você já tinha passado no curso de coaching? Foi. Ah, tá. Porque eu imaginei que fosse, mas agora a Lorraine falou que não achou e Lorraine fez o curso, não fez? Fez. Fiz, mas eu não sabia que era o mesmo. Não, é o mesmo. Aí você falando, eu pensei agora, é o mesmo, então. O poder da vulnerabilidade, Já achei aqui, vou te mandar, Lorraine, se você... Vou mandar para algumas pessoas que eu tenho aqui no WhatsApp. Tá, manda aí. Deixa eu botar aqui o link, peraí. Posso mandar? Ah, é verdade. Peraí. Que eu tenho que ver aqui como é que eu copio, peraí. Só aproveitando, então, esse momento de silêncio, só para agradecer pela oportunidade que você deu para a gente de estar tendo contato com pessoas tão boas, assim, tão de referência. Muito obrigada. Gente, foi com essa ideia, né, de agregar, porque eu não sou psicóloga, né, apesar de eu amar estudar um pouquinho essa área, e eu acho importante trazer pessoas. E faz total diferença, porque é um olhar que realmente a gente não tem. A gente não tem noção de tudo isso. A gente tem noção, né? Mas não tem uma visão tão aprofundada quanto ela tem. Eu achei bem interessante a aula. Gostei bastante. E eu gosto muito da Cíntia, que ela é bem coerente, como ela falou, viu? Um programa caríssimo, e é o que eu falei para vocês. Iniciou a setembro, vocês vão ver chover na rede social, ofertas de programas, emagreça, como ela falou, 30 quilos, né? Que ela iria emagrecer em não sei quantos dias. Vai ser essa promessa, né? Para o verão. Não, e triste é ver que são nutricionistas que fazem esse tipo de coisa, né? Pois é. Pessoas que deviam estar preocupadas com a saúde do outro. Mas será que o valor dela não é o cifrão? Porque eu já questionei, já julguei muito essas pessoas, mas se o valor dela é o financeiro, né? Ela quer enriquecer a todo custo, né? Nossa, eu botei pra Isadora, desculpa, botei privado só pra Isadora, mas é pra todo mundo. Se ela quer enriquecer a todo custo, né? Então aí é muito do valor da pessoa. Eu fico com a minha consciência, né? Por isso que eu gosto muito da gente falar para a pessoa quando chega no nosso atendimento, que elas, com essa dieta emagrece quantos quilos? O que eu posso te garantir é que você vai ter, isso eu aprendi muito com a Cíntia. Não sei quantos quilos você vai emagrecer, mas o que eu posso te garantir é que você vai sair daqui com um autoconhecimento transformado. Isso eu posso te garantir. Entendeu? Ué, alguém ligou alguma coisa? Eu acho que foi porque eu cliquei no link aqui. Tá bom? Então, obrigada aí pela presença, tá, gente? Alguém mais quer falar? Aproveita. Tá aqui, olha. Vocês vão ver o vídeo, tá? O link aí para todo mundo, para vocês assistirem, ok? Beleza? Uhum. Então, boa noite, tá, pessoal? E até dia 24.
tá? Tchau, tchau. Tchau, beijo. Tchau. Beijo.